Sejam muito bem-vindos, meus caros náufragos. Eu sou o João, que não é evangelista. Do outro lado da cidade está o Francisco, que não é santo. E estamos aqui, Chico, para um grande naufrágio, grandes náufragos da humanidade. E dessa vez é o grande naufrágio mesmo, né? A gente chega de naufrágio pequeno. Vamos torar o pau na Vamos pro último naufrágio, né? Vamos logo pro último, chega desses negocinhos de o cara melhorou, daí foi pro céu, não foi. Não, chega, vamos logo pro finalmente. Pro juízo final mesmo, que é o grande naufrágio da humanidade, né? O Apocalipse de São João. São João Evangelista, então, São João Apóstolo, João de Pátimos, tem várias denominações, né? Não, e a gente, semana passada, o podcast anterior foi... Eu não posso olhar pro computador, tem que olhar pro celular, né? Tem que ficar fazendo isso, né? Já explica pras pessoas o que tá acontecendo, cara. O que tá acontecendo, meus caras? Tivemos um naufrágio aqui. Nesse final de semana fizemos náufragos on the road, né, na estrada. Eu fui pra Campinas, no casamento do Leandro, o psicólogo aí que também tá no nosso projeto. O Chico foi no Grande Sertão Veredas. E quem é que correu mais risco de pegar? Você acha que fui eu no casamento sem ninguém de máscara? Não! O Francisco Corzinho, no meio do sertão. O Covid é onipresente, né, Chico? Exatamente. Eu já morri. A essa altura eu devo estar morto, né? Quando vocês estiverem assistindo. Porque... Que bonito. Não. O Chico, no final desse podcast, vai fazer suas últimas palavras. Minhas últimas palavras. É o Apocalipse, né, cara? Eu escolhi o podcast certo. Não, mas... Caralho, vamos falar, o cara era profético. Eu acho que... Olha, ele sabia o que ia acontecer. Não, nós estamos gravando o quê? Na terça-feira, né? Eu voltei domingo e não tenho nada, né? Mas apareceu gente da viagem que estava positivada, então a gente está tomando os cuidados, né? Cada um no seu canto para não correr nenhum risco, né? Até sexta-feira eu já vou saber se peguei ou se não peguei, né? E estarei então como o filho do trovão, que é como Jesus Cristo chamava João, né? Bonerges, o filho do trovão. Se eu vou estar trovoadas de cagaço, né? Literalmente falando. Ou se já vou estar completamente, agora nada mais me pega, tô com o corpo fechado, que é o negócio dos jagunços lá do Grande Sertão Veredas. Então, na sexta-feira vocês vão estar sabendo, né, desse resultado. Exatamente. Mas é por isso que o naufrágio acontece, a gente não está junto dessa vez por conta disso. Fica cada um na sua ilha de Patmos. Vai. E o naufrágio da semana já é esse mesmo, tá? Esse naufrágio tecnológico, porque daí, pra gente conseguir gravar, como é que a gente vai gravar à distância? Enfim, espero que tudo isso tenha dando certo, senão no máximo você tá assistindo esse podcast, uma gravação de Skype, tá bom? Mas é isso, gente. E o áudio importa entregar o conteúdo de qualidade para... É basicamente a situação existencial de qualquer pessoa que lê o Apocalipse. Você está lendo, você está escutando, tá entendendo porra nenhuma, entendeu? Então não critica a qualidade, vai, do som e do áudio. A gente só vai. Então é isso, gente. O naufrágio da semana é isso, mas mesmo, né, sendo o nosso naufrágio essa semana, ele tem avisos paroquiais. Então vamos lá para os avisos. Caso eu sobreviva. Caso o Chico sobreviva, tá um momento de tensão, hein? Ou você pode ir lá pra despedida do Francisco, ir lá me dar condolências, não sei, vai fazer um memorial. Beber o corpo. Beber o corpo, enfim. A primeira coisa, então, precisamos avisar, nós iremos, o quê? Esse podcast sai na sexta-feira. É na outra sexta-feira já, né? Do dia 1º de outubro. Na outra sexta-feira, tá, gente? Na próxima sexta-feira, nós não teremos podcast aqui no YouTube, não teremos isso, porque nós teremos um podcast ao vivo em São Paulo, tá? Lá no Instituto Veraz. Então vai ser na sexta-feira, vai ter um podcast. Eu já tenho os horários. O podcast ao vivo, sem censura, no Instituto Veraz, comigo e com o Chico presentes. Não vai ter gravação, não vai ter gravação de áudio, não vai ter porra nenhuma. É ao vivo, sem censura. Quem viver, verá. Entende? É igual a revelação de São João, entendeu? Ele estava lá, você tem que acreditar, tem que estar presente para ver. O que acontece é o quê? Ele vai começar às 7 horas da noite e o horário previsto para terminar é 8h30, tá bom? Tem previsto, né? Essa questão assim que vocês sabem como é que é com a gente. Então, vai ser um podcast ao vivo, sem censura, na sexta-feira, das 7 às 8h30. Daí, no sábado... Mas peraí, você vai contar como é que vai funcionar esse podcast lá? A gente tem umas ideias ou deixamos tudo surpresa? A gente tem algumas ideias. Já que vai ser ao vivo, a gente vai integrar algumas coisas que a gente faz, tipo... né, resposta náufrago, vai ter um pouco de rádio náufrago, vai ter uma caixinha que você vai poder fazer a pergunta ao vivo.
caixinha do Instagram ao vivo, que tal, hein? E aí Chico Pistola ao vivo. É bem importante deixar bem entendeu? claro que, como não haverá gravação em hipótese alguma, será completamente sem censura. Então, eu tô bem feliz. Pela primeira vez a gente vai poder realmente responder o que a gente sempre quis responder, tá? Então vai ter algumas coisas assim, tá? E mais algumas outras que a gente tá bolando aqui. Então vá, tá bom? Não vai ser um evento de você sentar, evento como vocês estão acostumados, né? Que eu sei qual é. Não, vai ser um negócio novo e até por sinal, né? O Instituto Veraz, aí eu acho que, se eu não me engano, é o primeiro happy hour cultural que eles estão fazendo. Então a gente vai estar estreando esse plano aí, tá? Então vai ter novidade sim, e a gente também, eu Chico, vamos estar estreando a possibilidade de fazer um podcast ao vivo, que é um plano que a gente já tinha engatilhado. Então, juntou a fome com a vontade de comer. Um espaço que vai dar abertura pra gente fazer isso, e não vai nos processar ou expulsar, e a gente querendo fazer isso. Então, entende? É o primeiro, é o primeiro de todos. É um piloto, né? Se funcionar esse negócio, a gente bota esse podcast ao vivo em mais lugares do país. Olha que... Exatamente. Vamos ver o que acontece. Exatamente isso. E daí no sábado a gente entra no modo um pouco mais confraria, vamos dizer assim. No sábado vai ser diferente. Se na sexta-feira tava aí o Chico junto no podcast ao vivo sem censura, no sábado das 10 às 11 o Chico vai dar uma palestra. Qual que é o tema da palestra mesmo, Chico? O naufrágio da formação do imaginário. O naufrágio da formação do imaginário. Vai ser o Chico das 10 às 11 e eu vou dar uma palestra às 5 marcas da maturidade das 11h30 ao meio-dia e meia. Tá? Então aí também tem isso. Então, se você clicar aqui no link da legenda, você vai ver que tem um pacote ali por um preço completamente acessível, um preço excelente, em que você consegue ter a sua inscrição tanto no podcast ao vivo, na sexta-feira, quanto nas 2 palestras de sábado. Tá? Então, aí, se somar esse evento, vai dar mais ou menos as 4 horas, entende? Então, vale muito a pena, tá bom? Então, dia 1º de outubro e dia 2 de outubro. E não sei, eu não sei, estavam lá, acho que ainda não está confirmado, né? Mas o pessoal que acompanha aqui sabe que tem o livro lá do Jordan Peterson, que eu participo com o Insight. É verdade. É provável que, pelo menos, tenha, acho que eu, o André Assi Barreto, que é o outro autor, estejamos por lá. Então, de repente, não é lançamento de livro nem nada, mas se alguém quiser pegar autógrafos, essas coisas aí que o turma gosta, nós estamos por lá também. Talvez tenha um momento para isso. A gente está, como é um projeto piloto, tanto pro Instituto Veraz quanto pra gente, não vamos garantir 1000 coisas aqui não. O que vai garantir é que eu e o Chico estaremos lá, e estaremos tanto no podcast ao vivo das 7 às 8h30 da noite no dia 1º, e teremos as 2 palestras no sábado de manhã, tá bom? Então aqui embaixo está o link, as vagas são limitadas, porque o Instituto Veraz tem espaço para muita gente, porém com Covid, todas as normas, coisa e tal, sempre reduz pela metade pelo menos. Então adquira já, gente, porque é sexta-feira que vem. Tá? Tem esse podcast essas informações, né? A limitação, quantas pessoas, aí entra em contato direto com o Veraz, tá? O Wilson não é o São João Evangelista para poder revelar as coisas. Então, entre em contato com o Veraz. E aí você também tem que pensar uma coisa, Servil. Semana que vem não vai ter o podcast. Então, se você tá meio assim, será que eu vou... Pense, se você não for, além de você não ir, não tem um podcast. Vai ter que pegar uma antiga, aí você vai se sentir meio tipo, sabe, o gordinho que não foi chamado para jogar no futebol. Então não se sinta assim. Vamos lá, tá? Vai ser legal. Quem gosta vai ao vivo. Quem gosta vai ao vivo. Quem gosta vai ao vivo. Excelente, tá? E o segundo recado que eu tenho que dar, evidentemente, nosso canal do YouTube. Siga aqui, porque a gente vai sempre estar trazendo as novidades e esse tipo de coisa. Tá bom? Então vamos lá, Chico. Chega de avisos paroquiais. Vamos para São João. E vamos para o Apocalipse de São João. Desculpa, eu descobri que eu tô com o meu cronômetro ligado, cara, desde que eu medi a minha febre às 7 horas da manhã. E aí eu falei, por que tá rodando? Tá aqui com 6 horas. Eu tô marcando 6 horas e pouco. Porque eu olhei assim, eu fui ver que horas são, né? Pra ter uma noção temporal do quanto a gente vai gravar, e eu tô 6 horas e 14. Não, tem uma coisa bem errada, mas é apenas isso. Vamos então falar de grandes náufragos da humanidade, São João Evangelista, ou São João Apóstolo, né? É o santo cuja festa é feita no Natal, né? Dia 27 de dezembro, se não me engano, 28, uma coisa assim. Sério? Ele ele é considerado próximo ali do Natal por ser o Santo Virgem, né? Ele é o santo do amor, então ele é aquele que mais se aproxima da pureza de Cristo nesse sentido, da coisa mais infantil de criança.
Então ele é colocado naquele contexto. Ele era bem novo mesmo, né? De Ele idade, era o mais né? novo dos apóstolos. Foi o que morreu mais velho, né? Com mais de 100 anos, acho que 98 depois de Cristo. Ele foi o último dos últimos, né? Do que estava ali. E acho que ele talvez fosse o mais novo, se eu não me engano. E talvez seja o mais diferente, né? Como os evangelhos mostram, né? Se pegar os três que vieram antes, Marcos, Mateus e Lucas, você tem uma história ali com começo, meio e fim. Começa com o nascimento de Cristo, a genealogia, toda a história mais humana do Cristo. São João, cagando e andando pra essa parte aí, ele já vai pro começo, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o Deus era o verbo, e que o verbo era Deus, e vai pra lá e pra cá, e você fica já, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Quem é o verbo dessa história? Cara, ele já vai nisso, engraçado assim, né? O São João é o Terence Malick, né? Do tipo... Exatamente isso aí. Tipo assim... Vida de Jesus segundo o Terence Malick. Falei, cara, ela vai ver o João. Assim, se você soubesse disso, quando você ia pro Apocalipse, você não se assustava, né? Porque, tipo, se fosse Apocalipse segundo São Mateus, ia ser assim, tipo, briga, pau, guerra, até que ia chegar lá Jesus num baita de um cavalo, ia matar todo mundo, e todo mundo ia comemorar, isso é a vitória. Agora, São João é um negócio, você fala, meu Senhor Jesus, né? É um negócio muito grandioso, né? Transcende pra cacete. Transcende demais. E não é à toa que ele é conhecido como sendo simbolizado pela águia, né? O símbolo da águia. Os demais evangelistas são todos seres terrestres, né? Que estão na Terra. Né? É até bom, assim, para vocês, meus caros aí, que têm pouca prática, pouca minutagem de catolicismo, cada um dos evangelistas é representado por um animal, né? Agora eu não vou lembrar quem é quem, mas todas as igrejas que você vai, se você for ver, tem um leão, tem um anjo, tem um touro e tem uma águia, tá? Esses 4 são os 4 evangelistas, né? O São João é simbolizada pela águia. Tá? Então, às vezes você vê assim, em cúpula de igreja, ou então no altar, você fala, por que tem sempre esses 4 animais, né? O que significa isso? É calendário chinês? Não é nada disso não, viu, Servil? É o quê? Cada um tem uma significação, porque simboliza como ele retratou a vida de Cristo. E o São João é a águia, porque é o que vê mais de cima, né? Vê do alto, né? Vê do alto e olha o sol direto. Então ele tem uma perspectiva mais ampla, mais transcendente, vamos dizer assim. É o meu evangelista preferido, não porque obviamente não desgosto dos outros, mas é porque São João ele traz aquilo que é um olhar mais profundo ou mais transcendental, que pressupõe que você conheça, não é à toa que ele é o 4º evangelho, né? Se você não conhece os outros 3, o do São João vai ficar completamente compreensível. Sem os outros 3 não haveria a possibilidade de ter o de São João, mas é com o de São João que você tem aqueles 3 ganham uma dimensão de águia mesmo, onde você vê as coisas de um plano mais alto, né? Naquilo que talvez a gente não tenha palavras para expressar, e por isso mesmo é preciso de muitos símbolos, né? Porque aquilo que a gente não consegue ver e dizer, a gente só consegue expressar de uma maneira simbólica, analógica. E o Apocalipse, por exemplo, é inteiramente simbólico, né? Se querer ler aquilo literal, você vai ficar louco, né? Ele é símbolo de uma série de coisas. E o São João é essa figura, né? Essa figura singular no contexto dos apóstolos ali, e é legal da gente contextualizar um pouco, né, a história dele, né? Ele era irmão de Tiago Maior, acho que era o irmão dele, era um dos pescadores, né, antes de ser apóstolo, seguia São João Batista, né, então ele já estava ali no contexto da espera do Messias, é chamado por Jesus Cristo para acompanhar, e ele acompanha Jesus Cristo em vários eventos bastante importantes, onde nem todos os apóstolos participavam, né? Ele tem... falam que o São João era o apóstolo mais amado, né? Ele tinha realmente uma predileção, né? E muitos eventos, assim, que precisava de alguém de confiança, o São João era um dos escolhidos, normalmente, né? Era. Ele tem Lembra quando a gente fez o de São Pedro? Que no final, lá acho que do Atos, não me lembro agora em qual passagem, né? O pessoal quiser, escuta lá. Que o São Pedro, tipo, Jesus foi dizendo o que cada um ia fazer, e aí o São Pedro olhou pro João e isso aí, por que isso aí vai ser o preferido? E daí Jesus, o que te importa se ele vai ser o último? É o que vai ficar aqui. O que te importa? Você vai se martirizar igual, mas o que te importa isso daí? Fica quieto, fica sossegado. Daí o Pedro dá uma sossegada. Mas ele é conhecido. São João foi o único que não foi martirizado, né? Eu acho que é. Dos 12. Eu acho que é. Dos 12 claro foi o único. Tem muita controvérsia, né? Mas... Tem uma imagenzinha na internet que roda, não sei se é verdade ou não, mas vamos dizer assim, que mostra todos os martírios de todos os apóstolos e discípulos de Cristo, e São João foi o único que foi de velhice, né? Acho que morreu centenário, se eu não me engano. O último dos apóstolos, em 1998, né?
Mas a caminhada dele, que aparece ali no... 1998. Desculpa, 98 depois de Cristo. Né? Caralho. Cara, morri ouvindo Oasis, já tinha passado pelo grunge, me leva, assim, eu já não aguento. Eu acho que eu confundi com o meu apocalipse pessoal, que eu estava no último ano da faculdade de Direito, então era um fim e ao mesmo tempo era um graças a Deus. Em 98 eu estava na 8ª série, olha aí. Então também é um marco de passagem, vai um marco, estamos todos conectados com o São João. Mas ele morreu em 98, né? Ele morreu em 98. Claro que todos os dados biográficos são sempre muito controversos, porque você não vai ter precisões, né? Então tem algo que a tradição meio que estabeleceu da igreja, né? Sempre lembrando que a gente está falando das coisas muito antigas da igreja, a igreja era uma coisa só, tá? Tem aí, eu sei que tem as 25 milhões de facções cristãs, protestantes, evangélicos, cacete a 4, mas naquela época era tudo inclusive, uma coisa só. Inclusive tem umas que são até criminosas, né? Vamos dizer assim, né? Mas então, era uma coisa só naquela época, né? Era só uma coisa só. Então, na história, São João ele não se destaca muito ali nas passagens dos apóstolos, como São Pedro, por exemplo, né? São Pedro está o tempo todo sendo destacado ali dentro dos apóstolos. Mas ele está sempre em momentos muito importantes. Por exemplo, a ressurreição da filha de Jairo, que é um dos momentos mais belos do Evangelho, quando Jesus Cristo se emociona e chora, né? Estou confundindo. Ele chora no Lázaro. No Lázaro, isso. Mas é um dos momentos muito comoventes da filha do Lázaro, do Jairo, que falou assim, não, minha filha está morrendo. Eu falei, não morreu não, pode voltar lá que ela está viva. São João estava ali presente. A transfiguração do Monte Tabor, João é um dos que está presente com Pedro, né? Ele está aí talvez o momento mais significativo, na qual São João, daí essa coisa do filho mais amado, né, do discípulo mais amado se destaca, é na Santa Ceia, porque ele é o apóstolo que reclina o peito, né, no coração de Jesus. Por isso que o discípulo é o apóstolo da vida interior, ele é o que está mais perto do coração de Jesus, é aquele que se reclina sobre ele, né? E depois ele vai fugir como todos os outros durante a paixão, mas no pé da cruz é só ele que está com Maria. E aí Jesus literalmente dá para ele, assim como sobre Pedro, né, ergue a igreja, São João ele ganha a filiação, né? Fala assim, mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. E São João... O São João ali no pé da cruz simboliza a humanidade que não desistiu, né? Simboliza o pequeno resto que tipo, ainda se manteve firme, porque o São João podia ser preso ali naquela hora mesmo. Né? O que não significa que a passagem de João com Cristo foi irrepreensível, entendeu? Que foi assim, sem naufrágios, né? Que essa é a nossa ideia do naufrágio. É só porque também a gente compara com Pedro, né? Aí fica complicado competir com o Pedro. Exato. O Pedro é muito marcado pelo seu lado muito humano, né? E o São João, ele tem uma coisa assim, talvez ele seja mais dócil, mas ele tinha um temperamento forte, né? As pessoas acham que o São João era todo ele romântico. Parece um melancólico, assim, né? Amante à moda antiga, vida francesinho, interior, assim. Essas coisas assim. E ele não era, entendeu? Ele tinha, tanto que tem uma hora que Jesus Cristo chama ele de Bonerges, ele e o irmão dele, que eram os filhos do trovão, que é esse significado, porque tem uma hora lá que ele fica... Tem dois momentos, acho que no Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, que ele... É um depois do outro. Que é primeiro, aparece um sujeito exorcizando espíritos e o João fala para ele assim, pode parar com isso aí, você não é da nossa turma, só da nossa turma que pode fazer essas coisas, sossega. E Jesus Cristo vem assim, quem ajunta comigo não espalha, deixa, o que é de Deus é de Deus. Daí o João obviamente não retruca como Pedro fazia, então ele aceita. E na sequência tem também outra que ele fica puto com, sei lá, com alguma confusão que a turma estava fazendo, e São João pede para que venha o fogo do céu, extermina toda aquela gente, e Jesus também, ei, menos João, ainda não é a hora. Essas coisas. Então você, caro náufrago, que é muito quietinho, muito ordenado, coisa e tal, que às vezes vem a ira do Senhor, dias ira, vem a ira do Senhor, o São João é um ótimo exemplo para você. Extermina essa raça, filha da puta. Calma, João. Tem isso. E no final, antes dele ficar com Maria ao pé da cruz, ele fugiu como todos os outros, entendeu? Então tem uma coisa que essa é importante colocar, que os apóstolos são humanos. Nenhum tem natureza divina como Jesus Cristo. Então a perfeição completa é somente de Cristo. Todos os outros têm que imitar o Cristo, aprender com o Cristo, ir melhorando como pessoa com o Cristo. E João é aquele que é o que mais vai entrando na intimidade do Cristo. Não é o São João que num dos evangelhos ele foge pelado? Não é ele? Que alguém pega dele, tira as vestes e sai correndo? Tem um negócio assim. Olha que eu não me lembro disso. Eu acho que é ele.
Periga Tanto que ser. no filme do Mel Gibson, o João é o que deixa a roupa, ele deixa uma túnica, né? Não sai correndo pelado. Mas se eu não me engano, no Evangelho, né? Alguém aí, você confrade, não, tá entrando em desespero agora, você tá conversando com a gente. É sim, não Eu é vou não. até, Escreve aqui vou no até comentário. procurar aqui no Google Entendi. apóstolo pelado, cara. Vamos ver o que aparece. Vai aparecer o isso tudo um pouco, Pedro, né? naquela passagem que ele tá pescando, ele veste a roupa e vai encontrar Jesus. Que eu sempre, nunca entendi aquilo. Ele Eu veste a também. roupa para mergulhar e encontrar Jesus. Mas Aqui o... apareceu São Paulo, cara. Não, agora apareceu quase todo mundo. Tem Ei, uma cara. história aqui Ei, de caralho. nudez, cara. Não sei. Mas periga ser, cara, porque ele era o apóstolo virgem, né? Não que os outros Eu acho não que fossem, mas tem, eu São acho João que tem alguma coisa assim. é. Enfim, se foi ele ou não, eu acho que alguém aconteceu isso. Mas foi ele ou não, tem essa questão de que eles fugiram, deu o cagaço. Né? Porque eu Fugiram. lembrei do filme do Mel Gibson. No filme do Mel Gibson, ele realmente ele sai ele sai correndo, né? Ele sai Claro que correndo de depois medo. ele tá lá já com Maria, né? Ele que avisa Maria, né? Aparece no É. filme, enfim. Ele que avisa Maria, tudo mais, e já essa filiação já é dada porque ele é o sujeito que se preocupa, né? De cara Então com isso, né? É. E tem como é que vamos. Depois disso, ele é escolhido para ser o filho de Maria. Então, quer dizer, ele ganha um privilégio que nenhum outro teve, de ser o filho de Maria, de se tornar o filho de Maria a partir daquele momento. Isso claramente é um privilégio, se destaca mesmo dos outros, é importante ter essa percepção. E depois da morte de Cristo, João realmente fica com Nossa Senhora até a sua assunção. Depois da assunção de Maria é que vai começar, de certo modo, o apostolado propriamente dito do João Evangelista. Porque daí depois que Maria sobe aos céus, ele vai para Éfeso, e Éfeso, daí ele vai ter o típico apóstolo que a gente já viu lá em São Paulo e também em Pedro. Aí ele começa a evangelizar todo mundo, e é lá que ele escreve as 3 cartas deles que estão na Bíblia. Né? Uma é muito certeza que é dele, as outras 2 ainda tem uma certa disputa, mas a gente fica sempre com a tradição da igreja. Né? Se está na Bíblia, né? É a famosa assim, se está na internet é verdade. Né? Na internet não funciona, mas se está na Bíblia é verdade, meu amigo. Não discute, entendeu? Não discute. É o clássico caso, quem sou eu para tentar descobrir isso aí, meus amigos? Exatamente. Não vamos conseguir resolver nessa vida. Exatamente. E é daí quando ele começa a ter o processo de evangelização dele, que ele já tem uma idade avançada, se não me engano, 60 e poucos anos, é que daí então, obviamente, ele vai enfrentar os poderes da época, né? Então você tem lá o rei, o imperador, agora não me lembro qual deles, acho que é Diocleciano, se não me engano, que daí o prende e o manda para o exílio na ilha de Patmos, né? A famosa ilha de Patmos, onde ele fica lá naufragado, né? E é lá que ele vai ter as revelações do Apocalipse, né? Ele não escreve o Apocalipse. A revelação do Apocalipse acontece antes do Evangelho, né? O que é uma coisa que a gente não pela ordem cronológica, né? O Apocalipse como diriam meus alunos, o apoclipse da Bíblia. O Apocalipse é o último livro, né? Mas ele não foi em ordem cronológica escrito antes, né? Depois é que ele escreve o Evangelho, né? O seu Evangelho. E isso eu acho muito significativo para você entender o Apocalipse. Porque ele recebe aquela revelação, e o Apocalipse é simbólico. A gente vai falar várias vezes a copalices aqui, né? Aquele meme que troca tudo. A colapices, uma coisa assim. Entre na página erros de digitação. Erros de digitação. O Copalices. Apocalipse, essas coisas assim. Mas eu acho bem importante você perceber que quando você tem primeiro a revelação, você tem uma revelação, que é a revelação do juízo final, do fim de todas as coisas. Depois é que vem o Evangelho, você consegue entender por que ele começa. No princípio era o verbo, tá entendendo? Porque, meu amigo, ele teve a revelação da porra toda. Teve um negócio lá que, come esse livrinho, que é gostoso na boca e vai te dar um desarranjo intestinal. Aquela parte chega um baita de um anjo, fudido, com um livrinho na mão. Daí o anjo olha pro João e fala: pega aquele livrinho que você tá louco. E agora? Exato. E eu vou lá. Eu pensei que eu tava tipo Dante aqui, né? Só. João, só passeadinho. Pô, Virgílio, só tô olhando. Eu vou lá comer o livrinho, não come o livro. Cara, que loucura, né? Cara, o Dante é a figurinha do pelo menos a gente passeia, né? Que ele passa por tudo. Já o João não tem essa opção, cara. Ele tem que comer. E tem uma hora no Apocalipse que diz assim: isso aqui você não vai contar pra ninguém. Tem coisa que só São João tava sabendo. Tem a hora em que... acho que é a hora que o anjo bota um pé na terra, um pé no mar e começa com voz potente, gritaria do cacete.
Então, João vai pegar essa parte. Não. Essa parte você não vai contar pra ninguém. Talvez porque as pessoas ririam, né? Do absurdo da coisa toda. Enfim, mas tem tudo isso. E aí o Apocalipse, quando você sabe que ele foi escrito antes, né, revelado antes do Evangelho, torna o Evangelho uma espécie de explicação do Apocalipse. É como se aquela chave simbólica do Apocalipse, né, te devolve para o Evangelho, e aí você vê o Evangelho que você já conhece a história do Cristo pelos outros Evangelhos, ganha ali uma dimensão que, espiritualmente falando, você tem ali todo um roteiro, né, de evolução espiritual, de caminhada espiritual, né, no final das contas. O que é muito interessante, porque quando você pega, por exemplo, você pega resumos, né, estou inventando nada, tá? Estou lendo aqui no celular, acho que vai sair, do Antônio Royo Marim, tem lá os grandes mestres da vida espiritual. E ele começa falando qual que era, né, o tronco ali, a raiz com Cristo. Tem na nossa livraria do Náufrago. Tem na nossa livraria do Náufrago. Exatamente, porque é da Eclésia. Já fica, né? Já não falou de qual livro, já pode ser isso aí. Já fica isso daí. Eu acho isso aqui um livro maravilhoso para você ter uma noção. Os mestres da vida espiritual, entendeu? É da parte contemplativa, da parte mais mística. E São João, ele é talvez o primeiro dos místicos, obviamente, depois de Jesus Cristo. E aqui ele estabelece, pessoal, olha, quando você pega ali o Evangelho de João, você vê ali a importância da fé e do batismo, né? Ou seja, a coisa do emenda para começar. Depois ele vê, para você ter a união com o Cristo nessa vida interior, é preciso a Eucaristia. Então você tem o segundo sacramento que entra ali. E depois tem uma vida de união com Deus, né? A partir da realidade do amor, da manifestação do amor. Então o João também é ele que escreve na sua carta que Deus é amor, né? Que a experiência de estar e conhecer Deus é uma experiência verdadeiramente amorosa. E quando você ama, e aí a gente pode ir para a coisa do amor, não nesse sentido tão pleno assim, mas quando você está amando alguém, um filho, até o cachorro, até o pet, entendeu? Você tem uma dimensão da coisa do amor que é um negócio de plenitude, entendeu? Pode ser o namorado, namorada, esposo, filha, pai, mãe, cachorro, não importa o que seja. A dimensão de plenitude quando você está amando é quando, né, os apaixonados, eles tem um momento deles em que tudo gira em torno daqueles, não precisam de mais nada na vida. É o aspecto de... Uma autossuficiência, né? Um lado bom, né? Vamos dizer exato, assim. Né? Exato, né? Só que o amor não é feito apenas disso, mas quando você tem amor verdadeiro, quando a coisa está ali crescendo, você está na graça mesmo, unido a Deus, né? Por isso que ele vai usar a expressão também o São Paulo usa a expressão do corpo, né? O corpo de Cristo. O São João ele usa mais a expressão da videira e dos galhos. Então, se você está unido, você vai dar fruto. Se você não está unido, você secou. Entendeu? Então é ali nessa experiência do amor com Cristo que a partir dali você faz todas as coisas. Ou seja, quando você está reclinado no peito do Cristo, aí as coisas começam a funcionar. Né? Então São João ele tem essa espiritualidade que é uma caminhada de fé para o amor. E como ele tem essa realidade é muito interessante ver essa relação do Apocalipse com o Evangelho de João, porque ao mesmo tempo que o Apocalipse é um negócio grandioso, né? Evidentemente, você começa a ler o Apocalipse, você já imagina, poderiam fazer uma série sobre essa coisa aqui, né? Já queria que alguém fizesse isso. Mas você vê que seria um evento gigantesco. Tem um filme chamado Revelações. Tem um filme que tá no YouTube, mas assim, vamos evitar. Não é a mesma coisa, né? Eu até no nosso Instagram tem um Reels que eu fiz lá, coisa e tal, mas não, né, enfim. Não sei se é por falta de capacidade técnica ou financeira, mas a gente fica esperando um negócio hoje em dia, né, com a qualidade hoje em dia. É aquilo que a gente sempre fala, depois do filme do Mel Gibson, da Paixão de Cristo, enfim, temos um marco que tem que ser daí pra cima, né? Pra baixo não dá. E tem o The Chosen também, que estão fazendo hoje, que dizem que é muito legal. Mas enfim, quando você vê o Apocalipse, você vê que tudo é realmente muito grandioso, né? Ou seja, é realmente esse símbolo da águia, assim, vendo tudo por cima, né? Que consegue encarar o sol de frente. Mas tem uma coisa da águia que é a visão, né? Da profundidade da águia, né? Então, quando a gente fala de São João, quando ele vai parece a impressão que me dá quando ele vai para o Evangelho e vai falar sobre essa questão, e ele fala muito da vida interior, dessa intimidade com Cristo, você vê que daí é uma profundidade. Porque é meio como assim, beleza, eu vou falar, eu sei que as pessoas já sabiam que era Cristo, mas assim, eu vou falar de Cristo, então eu tenho que falar quem é este homem, porque se a gente vê o Cordeiro de Deus, todos os símbolos que aparecem de Deus no Apocalipse,
É um negócio absurdo, porque pô, é uma voz no trono com, né, com 12 tudo, né? pessoas. Tudo. Você fala, cara, eu Espada nunca na vou língua, chegar nesse Deus, fogo entendeu? no olho. É muito fácil olhar o Apocalipse e falar, mas é fatalmente que eu vou ter sido enganado por aquela besta, que daí faz uma estátua, a estátua fala, você está louco, eu vou ser queimado. Quando o primeiro selo, sei lá, quando a primeira taça cai ali, eu falo, vai cair na minha cabeça, entendeu? Vai cair no Brasil aquela taça, entendeu? Então a primeira coisa assim... Toda vez que eu leio a besta, cara, eu falo assim, é a besta pros bestas, porque é bem fácil. A gente falou do João de Deus semana passada, estamos nesse contexto, entendeu? A gente se sente besta diante da besta. A besta vai ser mais besta que eu, porque a competição vai ser boa. Mas quando a gente olha aquilo, evidentemente fica muito difícil você olhar e falar, tá, mas como é que eu vou alcançar, né? Ah, ele tem as vestes brancas do santo. Meu, no final, quando aparece a multidão de santos falando, amém, só tu é o Senhor, falou, meu, eles passaram por terça parte do mundo foi destruindo, quarta parte das águas engoliu a terra, e não sei da quem, não sei de quem, e uma besta, aí abre a porta do abismo e sai o dragão, deu o dragão passar força pra besta. Falou, caralho, cara, como é que eu vou me sobreviver? Eu ficava imaginando isso, se a gente... Ah, tem uma coisa que fizeram recentemente, Chico, que é uma novela acho que na Band, chamado Apocalipse, tá? Tem essa coisa do fim do mundo, efeitos, deve ser Record, enfim. Cara, não é possível que a Record, Band... não é Band, Record, bom. desculpa. A Record combina. Chamado isso, Apocalipse. Vamos lá, gente, quem quiser assista lá, deve ser bom. Mas a questão é que... Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos, né, merda, apoie o cinema nacional, tá ligado? Apoie a produção nacional. Mas a questão é essa, quando você vê o Apocalipse, fica muito distante. Então, quando você vai para o Evangelho de São João, que é esse profundo, ele começa muito... Parece aquela coisa meio... É aquele recurso que o Bernardos também utiliza do zoom in, que chamam, né? Você pega, assim, no princípio era o verbo se fez carne, e daí você vai vendo, é como se aquele primeiro evangelho, que por sinal no rito latino é sempre lido, né? O começo do Evangelho de São João. No final, como se fosse um zoom, né? No final, é como se fosse um zoom, até você chegar no homem Cristo. Então isso é interessante. E quando você vê que foi São João que termina a vida com Maria, e Maria guardava tudo no coração, né, e tinha o silêncio de Maria, e essa submissão de Maria, e essa questão mesmo, você entende por que João não foi, claro, depois ele teve a evangelização dele, você entende por que João teve essa questão dessa profundidade e essa intimidade, porque realmente ele está trabalhando isso. Quando a gente vai para Paulo, para São Pedro, você vê que a vida deles foi né, carpilote, batalha, e evangeliza, e leva ferro, e perseguição, coisa e tal. São João parece que é uma via realmente mística, ascética, né, uma via diferenciada, contemplativa. Tanto que quando ele fica preso na ilha de Patmos, né, ele não é torturado, né, porque eu saiba. Ele tá sozinho. Ele não tá sozinho. Ele tá lá, tipo, abandonaram ele lá, entende? Então é interessante ver esses dois pontos da balança de São João, né? O Apocalipse e do outro lado o Evangelho dele, para você fazer essa conexão, né? Uma coisa com a outra. Que é uma experiência amorosa, né? Se você não a tem, dificilmente você vai entender, porque a comunicação dessa experiência ela é sempre simbólica no final das contas. E, por exemplo, é legal, né? Porque você vê que ele reclina a cabeça no coração de Jesus e depois ele entra no coração de Maria como o filho escolhido por Jesus para ocupar esse lugar, vamos chamar assim. Né? É engraçado pensando agora, né? Muitas vezes a igreja fala, né, por Maria você chega a Cristo, né? Sim. São João fez o caminho inverso, né? É muito louco isso, né? Cristo ele chega a Maria, né? Ele é o que unifica, né, as devoções ao Sagrado Coração, né? Tanto o Sagrado Coração de Jesus como ao de Maria, né? A devoção, para quem é católico agora, né, obviamente, porque os protestantes não têm isso. Eu gosto muito da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, né? Isso é o que me garante que se eu for morrer de Covid, eu vou estar... Alguém vem e perdoa os meus pecados em algum momento, acontece. Porque é uma das promessas do Sagrado Coração. Das promessas do Sagrado Coração. E ele é o apóstolo que, de certo modo, entra nessa intimidade, né? E é aquela coisa, como é que você vai conhecer uma intimidade de alguém se você não entrar na intimidade antes? Então, é algo que só vai ser conhecido a partir dessa intimidade. E é por isso que daí, quando você vai ver a doutrina de São João, que vai aparecer daí nas cartas, porque embora as cartas foram escritas antes, obviamente ele já tinha essa experiência, e daí ali ele é mais didático, as cartas dele é tudo sobre Deus e amor, são os melhores tratados sobre a caridade, embora São Paulo seja aquele fogo ardoroso, é no São João que você vai conseguir entender melhor essas referências o tempo todo para essa experiência amorosa, o tempo todo.
Eu acho até que o evangelho que a gente escolheu no meu casamento foi de São João. Não, Eu não me lembro. eu acho que sim. Eu acho que foi São João, sim. Mas É não o foi a melhor, passagem. melhor retrato. Evidentemente, quando ele fala, não é aquela passagem clássica, tá, gente? De São Paulo, a caridade, blá, 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 né? Foi o amor, né? Não tem isso. Mas vamos falar do Apocalipse? E vamos, Se assim, isso ficou evidentemente... claro que é uma experiência amorosa, aí isso. você entende melhor o cagaço que você sente no Apocalipse. E aí, assim, agora a gente vai ouvir, vamos trazer aqui, evidentemente, nosso querido amigo Cid Moreira. Porque eu queria mandar um abraço pro Cid Moreira. Eu publiquei ali o Reels, ele escreveu: estou ansioso aguardando esse podcast. Cuidado, essa Cid, vida, cara. Você espera. Essa vida, cara. Quando que eu achei que eu ia fazer um anúncio o próprio Cid ia falar: vamos ver o que vocês fazem com a minha narração. Hein? O Cid Moreira foi meio. Cid Moreira com a gente foi meio Deus com João. Ó lá que vocês vão fazer. Mas enfim. Vamos primeiro ouvir o comecinho do Evangelho pra gente. Do Apocalipse, pra gente poder entender como que foi que João teve essa revelação, né? Então vamos escutar o Cid Moreira e daqui a pouco a gente volta. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. No dia do Senhor fui dominado pelo Espírito de Deus. E ouvi atrás de mim uma voz forte como o som de uma trombeta que me disse: escreva num livro que você vai ver e mande esse livro às igrejas que estão nestas 7 cidades. Então os caras vejam, né? Mais ou menos Deus chegou para São João e falou: senta que lá vem história, meu amigo. Escreve isso aí e espalha para todas as igrejas, entendeu? Imagine São João, né? Do tipo, ouve uma voz que vem de trás, né? Você já fica tipo, cara, será que eu olho? Uma hora ele olha, né? Mas você leva aquele susto. Então senta e escreve, entende? Então a ideia era espalha, né? Espalha para o número 7 aí, espalha para toda a comunidade cristã, né? Já tem a primeira coisa, né? Que se você não tem realmente intimidade com Deus, nessa hora que alguém vem te chamando pelas costas, eu tô te ouvindo, deixa eu só pegar. Tá, eu vou falar. Quando você tem uma intimidade com a pessoa, te chama de trás, você não sente medo, entendeu? Você tá ali conversando. Agora, se você não tem intimidade e a pessoa vem de trás te chamando, né? Aí é o seguinte, ou você começa a se afastar igual quando flanelinha quer te chamar da esquina, sabe? Ô, doutor, chefia, tá bem cuidado, não sei o que, você finge que você não tá ouvindo. Você toca, vai embora, correndo. Ou você sai correndo mesmo, né? Vai saber o que é. Mas o fato é que você vai tomar um puta de um susto, né? A circunstância existencial, qualquer pessoa, numa ilha deserta, na qual você tá lá esperando que alguém venha tirar você de lá. De repente se abre os céus, vem uma voz, vem um homem com olho de fogo, língua de espada, cinto de ouro, cabelos brancos e tudo mais. Você, eita, agora é a hora, né? Agora foi. Agora vamos ver se era de verdade tudo isso, né? Como é que é? Ele fala assim, ó: voltei-me para saber que vós falava comigo. Tendo-me voltado, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem. Tinha a cabeça, meu, aí seus pés pareciam um fornalha encandelado. Falei, meu amigo, vocês ficam aí, nossa, olha a imaginação do homem com os super-heróis. Tá aqui, meu amigo, isso aqui, meu amigo. Isso aqui é melhor que Marvel. Os caras... O Apocalipse é maravilhoso, cinematográfico. É um negócio, demais, né? Você fala, cacete, cara. E daí ele fala, né? Os 7 anjos, né? Os 7 anjos que protegem. E no final de cada passagem do anjo, ele fala ali, né? Quem tiver ouvidos, ouça, né? Ao vencedor, eu darei quem tiver... E tem muita frase, é engraçado, né? Tem muita frase que a gente usa na cultura que vem do Apocalipse. Eu nem sabia, quem tiver ouvidos, ouça. Isso é uma frase lá de Cristo em alguns dos evangelhos, né? Ele fala, mas aqui ele repete com ênfase, né? Repete com ênfase. Eu sou Alfa e o Ômega, é daqui que eu faço. Eis que faço novas todas as coisas. Tem várias frases
que são muito citadas, que vem do contexto do Apocalipse. E o legal, assim, quando começa então, a revelação, tem primeiro a referência às igrejas, né, as 7 igrejas, e aí tem cartas que têm que ser escritas. Deus está comunicando com essas pessoas. A ideia toda do Apocalipse é uma revelação que ela admite várias camadas e vários significados, e esqueçam tentar pegar uma cronologia. Olha, aconteceu isso, depois aconteceu aquilo. Não, né? Eu já estava falando mesmo, você está vendo o curso do Padre Paulo, né? São 7 profecias, né? Tem um vídeo, você encontra no YouTube, um vídeo sobre a lua de sangue, né? Porque teve uma época aí que teve um fenômeno, né? O Padre Paulo, sendo o Padre Paulo, ele fala, lua de sangue é só ali, né? É só um fenômeno cósmico, vamos dizer assim, né? Um fenômeno astronômico, né? Mas ele fala, nós que somos católicos, evidentemente, você vai ver lá a lua de sangue, vai lembrar do Apocalipse. Mas o que ele explica é que o Apocalipse são 7 narrações da mesma coisa, então é meio cíclico, assim. Porque ele fala, lá no vídeo o Padre Paulo vai explicar muito melhor que eu, mas ele coloca como, aí então o Cordeiro vai julgar todo mundo. Ele fala, aí já é o fim, né? Mas ele fala, então eu vi 7, não sei das quantas, que caiu sobre a terra. Ele fala, é a mesma coisa. É muito cíclico, né? Então, se você, já dou uma tranquilizada em você, se você viu e achou que tudo isso vai acontecer, não é exatamente tudo isso, mas talvez seja tudo isso ao mesmo tempo, entendeu? Mas a questão é que são como se fossem 7 revelações, né? O Padre Paulo tira essas cartas do começo, ele tira um pouco, então, realmente, assim, revelações mesmo, simbólicas, são 6 revelações, porque essa primeira revelação é mais uma admoestação às tribos, tudo mais, às comunidades. É a abertura do podcast, né? Abertura do podcast, exatamente. Avisos paroquiais. Coisa assim. Aquela coisa assim. E daí tem 6 revelações que são várias formas de dizer a mesma coisa. Então é como se Deus, a impressão que me dá, isso o Padre Paulo não fala, mas a impressão que me dá é assim, é como se Deus falando assim, eu vou ter que explicar o fim do mundo. Como é que eu vou explicar? Deixa eu dar 7 analogias possíveis, para ver se alguma dessa a galera entende. Entende? A primeira eu vou falar que é um dragão que saiu do abismo, o outro eu vou falar que é uma praga que caiu do cálice do anjo, o outro é a prostituta, né? E uma das coisas que o Padre Paulo fala que é interessante é essa questão de quando você vê a Babilônia cai de repente, né? A puta lá, a prostituta do mundo, coisa e tal, ela cai de repente. Então, o que dá para você tirar é alguns princípios dessas revelações, mas não é cronológico, senão você... Cara, que é isso? O mundo já acabou. Jesus, faz 3 capítulos passados, você destruiu metade da Terra. Como é que você quer destruir mais um quinto da Terra, né? Começa a não dar certo, né? Vamos dizer assim, né? Tem condição. Né? Aviso aos podcasters aí que chegou um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que é o meu cachorro. Ele tá latindo porque eu estou em casa, a minha diarista está passando o aspirador, e o aspirador é a besta do Apocalipse para o meu cachorro. Então ele está defendendo a casa. Tá? Então não liguem os latidos que vocês escutarão por aí, por conta disso. Mas uma coisa que eu acho legal, eu não sabia que o Padre Paulo não focava muito, mas eu acho que talvez a parte das cartas do começo, eu acho elas uma chave, não para decifrar nenhuma das outras, mas é aquela que está mais fácil de você entender. Tanto que você começa a ler o Apocalipse pelas cartas, não, por que o pessoal está achando que é tão difícil? Tá tranquilo aqui. O que o Padre Paulo fala é que é bem claro, assim, as cartas você percebe fácil. Que não é a grande revelação, não é simbólico nem nada, está falando com as pessoas mas dá até nome das comunidades, né? Tipo ele dá, mas aí é que tá, se tudo ali é simbólico, isso que é literal também é tão simbólico quanto. E aí eu acho que a literalidade daquelas igrejas ali, elas são muito simbólicas para qualquer época, porque quando você vê as cartas, você vê ali que tem igreja que se perdeu, tem igreja que está indo muito bem, tem igreja que estava bem, mas não está bem, tem igreja que está muito bem, mas está num contexto muito, muito hostil a ela. Para todos tem, olha, você está indo bem, você está indo mal. Deus está dizendo, segue firme, ou então, emenda tuas veredas aí, vamos ajeitar, endireita teu caminho nesse negócio. E sempre tem alguma coisa a mais que tem que ser feita ou melhorada. Quando você coloca no contexto desse melhoramento espiritual, nessa dimensão de caminhada espiritual dentro do amor, etc e tal, uma coisa que as pessoas têm que entender é que quando você entra num processo de imitar o Cristo ou de santificação, não existe entendeu? Não é passar num concurso público e aí você ganha o direito de ser tal coisa. Não é isso. É uma vida inteira sendo arrumada. Entendeu? Então você pode melhorar, você pode caminhar, etc e tal. Não significa que você não vai fazer merda, que você não vai cair de novo. Entendeu? Tem todo um contexto, por isso que é perdoar 70 vezes 7. A misericórdia é maior do que a justiça, entendeu? Porque tem todo um processo de melhoramento e nós somos caídos, seres caídos.
Então, mesmo essas igrejas que são os primeiros cristãos, estão indo bem, tem coisa para sempre melhorar alguma coisa. Sempre tem alguma coisa. Lembra do podcast do São Pedro? Quando ele estava indo para o martírio, ele estava indo embora. Daí aparece alguém, um anjo fala, ô Pedro, para lá. Tua hora é agora, meu filho. Não, ele vê Cristo entrando com a cruz. Pedro tá indo embora, Cristo, Por que está acontecendo? Por que você tá entrando de novo, Senhor? Não, eu vou ser crucificado, né? Que eu entro no teu lugar. Até Exato. tem isso, né? Do tipo... Exato. Ou então São Paulo, né? Espinho na carne, combati o bom combate. Tem toda essa questão, assim, espinho da carne não saiu até o cara morrer, né? Essa não vai. Questão, né? E fica ali. E por isso que essas cartas são legais, porque você coloca ali, olha, tem todo esse processo, toda essa caminhada, mas tem um fim. O fim da caminhada é o tal do juízo final, onde daí sim você tem aquilo que é explicitamente simbólico, no qual, de certa maneira, vai conversar com você de maneiras diferentes. Tem uma coisa que, quando você está a caminho, tem coisas que são... Aí a imagem do São João comendo o livro, né? É doce na boca e dá um desarranjo intestinal. No São João, se em São João deu um piriri com a revelação que era gostosa, meu amigo, imagina na tua vida, entendeu? Imagina como não será esse processo de purgação da própria palavra, entendeu? Que te leva pra salvação. Tá parecendo eu no casamento do Leandro, rapaz. Veio tartar de salmão, veio dadinho de tapioca, o cara veio uns negócios absurdos. No final eu falei, meu Senhor Jesus, eu não consigo levantar daqui, né? Isso que era o São João, né? O São João também, né? Tipo, o São João que tem ali, foi inclinado por Deus, né? Tem que fazer tudo isso. Se para ele é grandioso, a gente tem que olhar e falar, cara, é grandioso para todo mundo, né? É o fim dos tempos, né? É óbvio que vai ser essa revelação. E o caminho é sempre continuar, né? Porque daí também tem uma coisa que eu acho eu acho interessante do Apocalipse, que você vai lendo aquilo, e ok, a gente sabe que não é cronológico, né? Até uma das coisas que o Paulo Ricardo fala, não dá pra você... aconteceu a lua de sangue aqui, então o próximo passo é vir a besta, e eu fico tentando comparar personalidades políticas do mundo com os símbolos do Apocalipse, né? Eu acredito que se acontecer o Apocalipse, eu vou conseguir diferenciar o Apocalipse entre movimentos políticos, de ganhar eleições ou não. Eu espero que sim. Né? Mas a questão é assim... O que é interessante da gente perceber ali, não tem essa cronologia. Então, quando é que vem? A gente leu o Apocalipse, eu queria... Tem uma parte de mim que lendo Apocalipse, eu falei, eu queria ver isso aí, velho. Eu nem sei se eu vou ser salvo, se eu vou adorar a besta. Eu queria ver, entende? Esses tempos atrás, não sei se você viu um vídeo... É igual eu quero estar no Rock in Rio, num negócio, nem que seja do lado só para escutar o que está acontecendo, ver a roda gigante, entendeu? É assim. Só para saber, assim, sabe? Tipo, aconteceu em Israel, aconteceu isso, que tinha o céu muda de cor, e tinha uns sons de trombeta. Se você começar a procurar manifestações, daqui a pouco você encontra milhares de vídeos na internet, começa a entrar até no meio num clima meio João de Deus do podcast passado. Umas manifestações espirituais, você fala, mas o que é isso? Entendeu? Profecia a rodo, né? Qualquer coisa é sinal do Apocalipse. Todo é sinal do Apocalipse. Esse tipo de coisa, assim. Mas a gente fica com esse espírito de... Tá, mas quando é que vem? Porque você fala ali, você leu o Apocalipse, a vinda tá próxima, tá chegando. Né? Você fica assim... A gente é tudo um bando ansioso, né? Você começa a falar, tipo, tá, mas que dia? Marca horário, entendeu? Aí. Cadê o contador da live do Senhor Jesus que vai aparecer? A gente fica com essa pressa. E a questão é que quando a gente vai ver o Apocalipse, tem realmente isso, é o fim dos tempos. Mas isso é o que? O julgamento pode ser seu ou da humanidade inteira. Mas esse fim do tempo vai chegar um final, em que os merecedores da coroa dos santos vão receber a coroa dos santos. Então, o Apocalipse é isso, né? É interessante porque te dá uma sensação da urgência da conversão, né? O Apocalipse. Porque você não sabe a hora, né? Aí quando você usa isso simbolicamente, vamos lembrando, Apocalipse significa livro da revelação. Então, o que se revela aqui é aquilo quando você tira o véu da realidade humana, da realidade material, se revela a realidade espiritual do que está acontecendo, né? Então, por exemplo, uma das mais famosas imagens do Apocalipse é justamente da batalha da mulher grávida com o dragão, né? Que daí tem a história o dragão vai combater os filhos, né? Vai combater ali. Ali você tem uma imagem simbólica do que é o nascimento do próprio Cristo, né? É uma das possíveis
possíveis interpretações que você faz. E você vê então que a vida humana ela é um eterno, o bom combate espiritual, que o São Paulo Apóstolo vai falar, entre os filhos, né, dessa mulher, do Apocalipse, e os demônios, né, que estão o tempo todo tentando nos levar para o inferno e a gente tentando lutar pela salvação. E aí você vai enfrentar guerra, você vai enfrentar fome, você vai enfrentar de tudo e mais um pouco, mas dentro do contexto revelacional ali, da revelação, tudo isso ou é motivo para conversão e buscar essa caminhada de amor, ou então é perdição completa. É a hora assim do 880. Agora é preto no branco, não tem muito para onde você escapar. A revelação do Apocalipse é o seguinte, quando você recebe pensa assim, o Apocalipse de cada um é o momento em que você sabe que vai morrer. Não importa se esse momento vai ser, caralho, vou morri. Ou então assim, recebeu a notícia que você está com a doença que vai te matar em sei lá quanto tempo. É Apocalipse. Chegou a pandemia, é um apocalipse, entendeu? Como é que você vai lidar com esse negócio? Né? A fé, o oposto da fé não é, o pessoal bota fé e razão, né? Não, o oposto da fé é o medo. Porque é nessa hora que ou você confia que Deus vai te salvar, vai te ter misericórdia por você, ou então, meu filho, você está absolutamente desesperado no colo do capeta. Não tem saída. E eu acho interessante porque quando a gente falou do João de Deus e do Diabo no podcast passado, né? Você vê ali, são pessoas vivendo seus próprios apocalipses, né? São pessoas chegando em momentos, às vezes, de muito sofrimento, seja pessoal ou realmente físico, e você vendo que ali tem muito medo. Muita gente acaba até mesmo sendo enganada por pessoas, até mesmo sendo conduzida por doutrinas confusas ou falsas, exatamente por esse medo, né? E aí você percebe que normalmente a interpretação da igreja é por que Deus permite esse tipo de coisa? Pela conversão, meu. É exatamente isso, pela conversão, pela mudança de... Tanto que você vê no Apocalipse, muitas pessoas, depois que acontece um monte de coisa, daí ainda aparece lá o São João falando assim, e várias pessoas ainda adoravam a besta. Você fala, mas vocês são burro mesmo. Meu Deus do céu, como vocês são burros. Diante de tudo isso, ainda continuam. Diante de tudo isso, é praga, é o cacete, ainda assim vocês adoram a besta, entende? Então, dá vontade mesmo de... No Apocalipse, quando você lê, assim, dá essa vontade de você olhar e falar, parem, seus burros. Aí dá vontade de pegar a Bíblia, botar debaixo do sovaco e pregar na praça, entendeu? Porque você fala, cara, é exatamente por isso. É quando você vê que, talvez, evidentemente, o Apocalipse não é o de São João, porque também seria o nosso Apocalipse, mas quando você está passando por uma situação dessa, você tem que olhar e falar, isso aqui é um movimento para conversão. É para proximidade com Deus, né? Quando vem a tal da camada 8, quando vem a questão da morte, quando vem a questão do fim das coisas, é uma hora de você olhar para que lado que eu tô. Que é aquela frase clássica, né? As únicas ideias que importam são as ideias dos náufragos, né? Que diz Ortega. Por quê? Porque é o cara que está segurando uma boia ali, um destroço no meio do mar. A morte é a chegada na ilha de Patmos ali, não tem muito. Se você pegar simbolicamente, tem dois símbolos que são muito evidentes, né? O símbolo porque ele tem a besta e tem mais acho que um dragão que nasce da besta, uma coisa assim. Uma é o poder político, né? A Babilônia, a Roma, os impérios, sobre os quais ele diz assim, vai mandar na gente, e manda, por isso que ele diz a César o que é de César. Nós estamos aí sobre o império de políticos o tempo todo, e a autoridade espiritual, né? Que é daí quando você olha para a quantidade de Oxos, João de Deus, essa gente que vai parecer ter autoridade espiritual, mas a gente começa a perceber pelos frutos os conhecereis de qual autoridade espiritual eles detêm o seu poder. Então tem algo do Apocalipse que é mais ou menos o seguinte, meu amigo, não tem para onde correr, não tem para onde ir, você vai morrer, entendeu? Só tem uma coisa que você pode fazer que é se converte. E aí tem uma coisa legal, o simbolismo tem sempre uma coisa oposta, né? Tem um momento do Apocalipse em que acho que não sei se é os anjos, não lembro quem, que quando eles vêm Deus e venha, agora vem a morte. E você pode entender aquilo também como o seguinte, olha, se está vindo a morte, meu amigo, vem para mim. Dá sempre para você fazer esse link. Aliás, temos esse trechinho, né? Temos um trechinho do rompimento do primeiro selo. Que é a hora de fazer, meu amigo, rompeu o selo. Rompeu o selo, foi-se. Entende? Mas enfim, tem um trecho muito bom, né? Do Apocalipse. Vamos ouvir. Narrado. Vamos lá, Cid Moreno. Então vi o cordeiro quebrar o primeiro dos 7 selos. E ouvi um dos 4 seres vivos dizer com voz forte, como o barulho de um trovão: venha! Olhei e vi um cavalo branco.
O seu cavaleiro tinha um arco e lhe deram uma coroa de rei. E ele saiu vencendo e conquistando. Meus amigos, eu quero ver você falar esse venha com esse vigor, entendeu? Venha, né? Mas tá aí, né? Eu me lembrei do personagem da escolinha do professor Raimundo, cara, eu não me lembro quem que era, que venha, que faz uma chamada, mas é um venha que é quase um venha desesperado, né? Quando você vai ver esse venha é engraçado, mas é bom, porque eu adoro isso, sabe, Diego? Porque agora todas as vezes que as pessoas forem na missa, eles vão estar ouvindo o Apocalipse, a gente vai ferrando o imaginário, ou ajudando o imaginário. Eu acho que talvez esse venha vai ser muito parecido com o Eu Comi, que ninguém mais consegue ouvir Eu Comi. Quando o evangelho da missa é o Eu Comi, todo mundo manda mensagem pra gente. Evangelho, eu rachei de rir no evangelho, enfim, qualquer coisa. Quero ver o dia que o primeiro padre for rir na hora que estiver lendo o evangelho por causa da nossa causa. Aí a bênção do Apocalipse aparece. Eu acho que a gente melhora o imaginário das pessoas, porque aproxima mais da realidade pessoal. Sim, dá um pouco mais de leveza pro negócio, que senão fica meio... Mas agora esse venha, né? Ou seja, é mais ou menos isso que é o Apocalipse, né? É a coisa do tipo, venha, velho. Ou você vem pra cá ou você vai pra lá. Tem duas pessoas. Sabe o que eu lembrei? Festa junina. Antigamente faziam aquela brincadeira do coelho. Você lembra a brincadeira do coelho? E tinha várias casinhas com número, você apostava numa, e aí botavam o coelho e todo mundo gritando em volta. Obviamente hoje não pode, enfim, porque o coelho vai ficar traumatizado. Eu nunca mais vi, porque, enfim, você não pode botar um coelho ali e fazer uns 50 pessoas gritando na orelha. Na festa gritando na orelha do coelho, né? O bicho vai ter um cagaço, trauma absurdo, né? Mas, enfim, me lembra um pouco disso, né? São pessoas te chamando, são apelos sendo feitos. Aqui é explícito. Ou é a besta, ou é o cordeiro, né? É claro. Mas essa clareza que a gente tem que ter quando a gente vai estar na nossa vida do dia a dia, né? No final das contas. No dia a dia a gente volta pro véu da realidade e tudo fica ambíguo. Né? Tudo pode ser como não pode. Você não tem muita certeza. Qual é a única certeza que você tem? É a certeza da fé. Né? Então, se você está tentando fazer o seu melhor, você confia que Deus te corrige nesse processo. Porque errar você vai, cair você vai. É Deus que vem e bota ordem nesse processo. Então o Apocalipse ele se torna simples quando você percebe que o caminho ele é simples, ele é apertado, não digo que ele é fácil, mas ele é simples. É a conversão de coração e união pelo amor nessa experiência amorosa. Se você faz isso, não há Apocalipse que venha que te desespere verdadeiramente falando. O que não significa que você não vai sofrer. Isso é uma coisa bem importante. O sofrimento é inerente. Uma coisa que o Apocalipse deixa muito claro é o seguinte: não importa se você é o maior dos santos, você vai passar pela tribulação do mesmo jeito que todo mundo. O que está garantido para você é a segunda vida. Uma parte do Apocalipse que fala assim: esses não sofrerão na segunda morte, não na primeira. Na primeira, meu amigo, é dor, sofrimento, desespero, vai estar tudo ali. É o lado humano nosso que não tem como escapar disso. Tanto que Cristo, no seu lado humano, na cruz diz: Pai, por que me abandonaste? Então, a coisa do desesperar faz parte da nossa natureza humana. O que está garantido é a salvação para a segunda morte, que é aquela segunda morte que é a hora que abre o livrinho lá, e São Pedro diz assim: então, meu querido, agora, lembra de tal data? E aí, cara, assim, se você não se emendou, já era. O livrinho da vida, eu queria só um spoiler, só ler umas páginas, só para ver como é que é o conteúdo, só para eu entender o nível de julgamento. Porque é muito boa aquela parte, né? Então todo mundo aí, se não me engano, a pessoa tem um livro da vida da pessoa e tem um livro e tem um livro da vida. Ele compara um livro com o outro, né? Isso. Eita, que é mais ou menos o quê? Ó, isso aqui, Deus te fez para isso aqui. Agora vamos ver o que você fez? Aí começa. Entendeu? Aí começa. E aí vai ficar muito evidente, entendeu? O quanto você ficou distante ou mais perto daquilo. E é justamente porque a gente nunca chega nessa perfeição que tem um processo de purgação através do amor. Entendeu? Porque quando você se sacrifica, dói por amor, é outra coisa, entendeu? É outro tipo de experiência. Então o Apocalipse, ele realmente é uma imagem absolutamente terrível, e por outro lado, absolutamente maravilhosa. Porque é a consumação plena. É a hora que chegou e vai acabar esta merda, entendeu? Eu leio o Apocalipse e falo assim: que bom que esta merda vai acabar. Eu só espero que eu esteja do lado daqueles que vão pro lado bom. Chegou o dia, é hoje, cara. Eu acho que isso aí é o Senhor dos Anéis, né? O cara lá na... So it began, entendeu? Né? O fim da nossa era, que é a grande batalha do fim da nossa era. Tem muito Apocalipse no Senhor dos Anéis, né? Mas o que eu acho
eu acho interessante, principalmente essa coisa do sofrimento, né? Às vezes no imaginário tem muita gente que não esquece esse sofrimento de Cristo, inclusive o Pai, por que me abandonaste, né? Sim. No sentido de... Eu acho maravilhosa essa frase, porque assim, temos precedente, galera, entendeu? Se eu no meio da tribulação falar, caralho, mas pra que tudo isso, Senhor? Eu tenho um precedente que é Jesus na cruz. Cristo falou isso. E ele não perdeu nem um pouco evidentemente, não perdeu nem um pouco da sua santidade. Ele não pecou. Então, não dá pra gente achar que a nossa vida vai ser menos tribulada que aquilo. E, inclusive, outra coisa que eu estava vendo é que já no final tem as bodas do Cordeiro, né? Que é o casamento entre a igreja com Cristo, né? Exato. Que confirma aquela analogia que o São Paulo fala, né? O homem e a mulher é como igreja e Cristo, né? Tem esse casamento. E aí uma coisa que é interessante é que algumas pessoas falam que a igreja, ela vai ter que passar pela mesma coisa, de algum modo, pela mesma tribulação que Cristo. Então, se Cristo teve um momento de sofrimento para então chegar na glória, não tem como você não ter um momento de lavar roupa lá nas vestes brancas do linho. Então, assim, nesse sentido, o sofrimento, ele é inevitável. A questão realmente é esse sentido. E aí a gente vê que, até mesmo no Apocalipse, a gente consegue trazer aquele conhecimento, que é do Viktor Frankl, mas também, evidentemente, é da igreja, que é da coisa assim, cara, sofrer você vai. Agora você tem que dar um sentido para esse sofrimento. Pode ser um sentido pessoal, psicológico, como o Frankl, mas também tem que ter o transcendental. O pessoal de hoje só vai ter por causa da transcendência. Então, assim, tem que ter esse âmbito. Isso tem que ser integrado. Porque não vai dar para evitar o sofrimento. Tipo, desde que o mundo é mundo... A gente falou do eu comi. Desde o eu comi, entende? Deus falou, caralho, vocês vão agora sofrer. Você vai ter que tirar a comida pelo suor do seu rosto. A mulher vai sofrer no parto. Aí começa a merda, entende? Exatamente. É claro que quando vai chegar no Apocalipse, você não vai ser poupado, entende? Quem subiu ao céu direto foi Nossa Senhora, entende? O resto aqui a gente morre, a gente sofre, a gente entra em desespero. Então é claro que na hora de morrer, agora na pandemia, a gente fica com medo de morrer, é extremamente compreensível. Mas como disse o Chico, a fé tem que vir e fazer uma contrabalanceada, entende? Exato, e aí você tem, aí com isso a gente pega os dois sentidos, né? Do Apocalipse como juízo final, porque vai ter esse fim que é sofrido, mas tem o outro que é o revelador, né? Que é o revelador justamente do sentido e do significado de tanto sofrimento, né? E aí você só vai encontrar esse sentido e significado se você endireitar e ir na direção do Cristo, que é amor. Para você entender que tudo isso acaba sendo provações de amor no final das contas. E isso é muito bonito. E aí quando você olha para o Apocalipse, olha para São João, olha para o seu Evangelho, para as suas cartas, é aí que você começa a entender que é este cara que está te mostrando essas coisas de cima, entendeu? Por isso que ele é a águia. Ele está vendo de cima e os demais estão mostrando ali o Cristo carnal, que ele precisa ter aquelas informações, mas São João é que te coloca diante dessa revelação, de que, olha, essas coisas colocadas desde o princípio do tempo até o fim dos tempos, é isso que está acontecendo, é nisso que você está vivendo, meu filho. Né? Ou você está lutando com os cavaleiros, ou tem o demônio lutando com os filhos, sempre tem isso, sempre tem essa coisa, e assim, se você não quiser ir pro lado dos justos, né, pro lado de Deus e tudo mais, aí vai te sobrar o anúncio da águia, né? Tem uma águia no Apocalipse que dá pra gente até ver o que é São João, porque ele mesmo diz, né, a essa altura da minha visão, viu uma águia, a águia fala, né? A águia faz a passagem, ai de vós, vamos ver, vamos lá, Cid Moreira de novo, vamos lá. Depois olhei e vi uma águia que voava bem alto no céu. E ouvi a águia dizer com voz forte: ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês que estiverem morando na terra, quando se ouvir o som das trombetas, que os outros 3 anjos vão tocar. Então tá aí a águia tá pistolaça, né? O Apocalipse é o livro do... Ai. Crianças, meninos, vocês não se comportaram. Não é. Você sabe, é o que eu imagino. Aí, desculpa, né? É o nosso imaginário brasileiro, né? Mas quando eu leio quando eu escuto isso, cara, ai dos habitantes da terra, sabe aquela música que virou de torcida? Aquela que é ai, em cima, embaixo e puxa e vai.
Ai, ai, ai. Eu fico imaginando isso, cara, na passagem, ó. Você vai pro inferno. No inferno tem uns demôniozinhos assim. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. E se me imagem vai. E foi, entendeu? Cara, foi. eu lembrei, a minha imaginária tá um pouco melhorzinho. Minha avó entrou na moda de cantar, né? Vó Cabrita, Dona Ana Senhorini. Cantando? Pô, vamos gravar um podcast com ela. Mas ela só canta uma música. Não, a gente canta junto. E ela canta, ai, 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 ai. É esse aí também, ficou melhor ainda. Chegando a hora, o dia. Exatamente. Vem, o mundo já vem acabando, meu bem. Eu que ir embora. É isso aí. Esse é o aviso, entendeu? Exatamente. Esse é o aviso, entendeu? Você pode ver a águia aí que o Cid Moreira narrou, ou você pode imaginar os diavinhos tudo comemorando lá embaixo, ou então, assim, uma senhora cantando, tá chegando a hora. É o coro dos anjos, né? É a senhora indo pro coro dos anjos. Tá chegando a hora, graças a Deus. Porque esse canto também é de torcida, e é a torcida que tá ganhando o jogo que canta. Tá, acaba, tipo, não tem mais como perder. Tô na fila aqui pra ir pro paraíso. Exatamente. E do outro lado tá os demôniozinhos já no... É a hora que vai sentar no meu colinho. Aqui. É assim que a vida, que a banda toca. É exatamente isso. Mas enfim, é isso, né, Chico? Apocalipse, Davi, tá bom, né? Tá bom. E o seguinte, meus caras, pra terminar, indica de novo o livro aí, dá de novo o nome do livro que você pegou e o autor. O Everton que faz a edição, se puder fazer as mudanças, né, pra aparecer direito o nome Grandes Mestres da Vida Espiritual, Antônio Royo Marim, da editora Eclésia, tá? É um livro considerável, mas ele é daqueles de consulta, para você se achar no mundo de místicos e contemplativos. E uma coisa legal de ler esse livro é que quando você começa a ler, você acha a tua turma, né? Aquilo casa melhor com você em termos contemplativos. Exatamente. Esse foi um dos livros que mais me ajudaram, assim, pelo didatismo mesmo do Royo Marim, a achar minha turma de santos, assim, entendeu? Opa, eu sou mais desse do que daquele, por exemplo. Vou mais para cá do que para cá. Eu não sou, por exemplo, do São Tomás de Aquino, né? Mas sou mais do Santo Agostinho, por exemplo, sou mais para uma outra via. Então isso é muito legal aí para você que é católico, que quer desenvolver melhor sua vida espiritual. Esse é um livro que eu recomendo. Vale a pena. Tá, vale a pena. E é isso então, meus caros. A gente se encontra então na semana que vem, presencialmente, entendeu? Vamos fazer talvez eu podcast. Não sabemos. Talvez eu esteja em espírito. E não sabe se o Apocalipse de Chico chegará antes ou depois, não entende? Não sei. Mas aí, enfim, vocês vão ter que me aguentar muito bêbado, louco, insano. Aí vai ser muito mais divertido. Ou não. Mas vai ser meio amargo, entendeu? Vai ser divertido no começo, mas daí deu um ruim. Aí vai dar um ruim depois, entendeu? E vamos terminar. Eu mandei uma música. Você ouviu a música? Apocalipse. Eu ouvi o comecinho e aí eu me lembrei da música, cara. É perfeita. Cara. Roberto Carlos, um dos seus discos ruins dos anos, sei lá qual, começa o disco com a música chamada Apocalipse. Aquele tempo. Ele sempre começa com a música espiritual, pelo menos até principalmente na década de 80, 70 era música espiritual. E ele fala sobre cálice, amargor, ele consegue fazer uma música. E tem uma pegada, essa música tem uma pegada meio Eric Clapton, né? Meio daquela época, tem um solinho, tem uma pegada. Aí, vamos, porque eu pensei no The Man Comes Around, do Johnny Cash, que ele começa narrando. É verdade, cara. Mas daí o Johnny Cash ele fica muito bom pra nós, né? A gente combina melhor mais com o Roberto, cara. Entendeu? E aí eu encontrei um monte de banda de metal, um monte de gente sim, falando aí tem tudo, sobre... Né? Até tinha também o 666 Number of the Beast também, do que seria interessante. Tem muita coisa, vamos pra isso lá. Roberto vamos pegar Carlos combina melhor com a gente, cara. Porque tudo isso é muito óbvio. Agora, a música Apocalipse do Roberto Carlos não tem igual. Então, ouçam aí Apocalipse do Roberto Carlos, já reflitam sobre tudo isso. E a gente, na semana que vem, estará em São Paulo, Deus quiser, te encontrando ao vivo. Tá bom? Se Deus quiser. Chico, um abraço aí. Abraço. Até. Tchau, tchau.